A vida de quem trabalha e não tem a carteira assinada é o trabalhador freelancer. Ele presta serviços de acordo com a demanda. Tem mês que entra dinheiro, tem outro e não entra nada. Seu Roque é eletricista e iluminador de cinema há quase 30 anos. Durante toda a sua vida profissional, quase sempre na mesma função, só teve a carteira de trabalho assinada apenas 2 vezes. Ele conta que sempre trabalhou assim, como freelancer, e que nunca se preocupou com a aposentadoria. Para falar a verdade, não vou mentir não, nunca procurei não, mas já me falaram para contribuir com sindical, com a contribuição sindical, o INSS, para lá. O dinheiro sempre é tão curto, e como a gente tem família para sustentar, então primeiro vai a comida, primeiro vão essas coisas, para depois pensar. E eu nunca pensei também em aposentar não, eu acho que eu vou ter que trabalhar mesmo, que nem meu pai, a gente trabalha até Deus quiser. A independência em trabalhar quando quiser e para quem melhor pagar pode ser um bom atrativo, mas é preciso lembrar que existem desafios na vida dos freelancers. Um deles é lidar com a falta de estabilidade financeira. No outro mês não fazer nada e ficar sem renda. Seu Roque afirma que se conseguir trabalhar em 3 longa-metragens por ano, ele tem um salário maior que se fosse registrado. Mas lembra que há vantagens que acabam pegando o profissional de surpresa. Já me machuquei umas 2 vezes e até hoje eu não tive ajuda nenhuma, nem de empresa, nem de sindicato, nem de INSS, nem de nada. Isso aí foi por minha conta. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Maurício Corrêa da Veiga. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde. Nesse caso específico do seu Roque, que ele tem mais de 30 anos já na profissão, quer dizer, já está chegando na hora de se aposentar. Dá tempo ainda dele começar a contribuir e ter uma aposentadoria? Claro, sem dúvida ainda é tempo. Em qualquer momento, o trabalhador pode se dirigir a um posto do INSS e requerer a sua inscrição como contribuinte individual. Evidentemente que nessa fase da vida, o valor a ser pago para ele poder ter direito a uma aposentadoria a partir dos 65 anos vai ser um valor pesado, né? Mas ele pode fazer isso, se dirigir, que ele vai ter direito não só à aposentadoria, como também a auxílio acidentário em razão de algum evento danoso, né? Como ele já mencionou, que inclusive em 2 oportunidades ele se machucou e não teve nenhum respaldo. Com o recolhimento previdenciário, o mesmo contribuinte individual, ele tem direito aos benefícios previdenciários. Falando em valores, a parcela que o trabalhador deve separar para se manter na legalidade é muito alta no Brasil? É alta, porque o contribuinte individual ele vai ter que recolher 20% do valor que ele recebe para a Previdência Social. E é por isso até quando a contratação do trabalhador autônomo, invariavelmente o valor que ele recebe mensal é um valor maior, justamente para poder compensar. Mas evidentemente que não há aquela disciplina necessária a fim de você não tem o trabalhador freelancer, ele não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem INSS, não tem férias. Então, ele pode até receber um valor nominal mensal um pouco mais alto, mas ele não vai ter disciplina para separar o valor correspondente, por exemplo, ao fundo de garantia. Certo. Ou a regra é essa, invariavelmente ele não vai ter essa disciplina para reservar essa quantia, por isso que é mais difícil, né? E que o ideal é que haja o vínculo de emprego para se evitar uma situação como essa do senhor Roque, que foi mencionada aqui, que é uma situação difícil, sem dúvida nenhuma. É verdade. E agora nós vamos responder uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos acompanhar. Me chamo Maria Eliane, eu gostaria de saber se eu trabalho 90 dias para uma empresa como freelance, se isso se caracteriza vínculo empregatício. Doutor Maurício, isso deve ser uma preocupação muito grande das empresas, né? Por quanto tempo a pessoa pode trabalhar de uma forma contínua e mesmo assim ainda ser caracterizada como freelancer? Perfeito. Em regra, não vai ser o tempo que vai ter o condão de fazer com que haja o vínculo de emprego ou não. Talvez a pessoa se confunda um pouco, a partir de 90 dias, é porque 90 dias é o período máximo para um contrato de experiência. Uhum. Mas o contrato de experiência ele tem que ser assinado na carteira, ele pode ser prorrogado por uma vez, então geralmente se faz um contrato de 45 dias, há uma prorrogação no mesmo prazo, depois
Esse contrato por prazo determinado, que é o contrato por experiência, automaticamente ele vira um contrato por prazo indeterminado. Mas não vai ser o tempo que dirá se há vínculo de emprego ou não, mas sim o tipo de atividade que está sendo prestada. Evidentemente que o trabalhador autônomo, o freelancer, ou então até mesmo aquele que tenha uma pessoa jurídica, que é a famosa PJ, né? Ele pode prestar serviço em caráter unipessoal, ou seja, ele ser o único dono daquela empresa, desde que seja um trabalho intelectual, um trabalho artístico. O artigo 129 da Lei do Bem, que é a Lei 11.196, ela permite isso. Mas a regra geral é de que a prestação de serviço haja o vínculo de emprego. Tanto é que cabe ao empregador, desde que a demanda seja submetida judicialmente, vai caber ao empregador dizer que aquele tipo de prestação de serviço não é uma relação de emprego. Portanto, a regra geral é da existência do vínculo empregatício. Isso porque o que vai dizer se tem vínculo de emprego ou não é o período, mas sim os requisitos do próprio artigo 3º da CLT, que é pessoalidade, onerosidade, subordinação. São esses os requisitos que vão dizer se há o vínculo de emprego ou não. Certo, vamos conferir dúvida de outro telespectador. Meu nome é Mário Báfica e eu tenho uma pergunta a fazer. Se eu for freelance e eu me machucar, a empresa deve pagar alguma coisa? A empresa tem algum tipo de obrigação com o freelancer? Olha, obrigação não. O que pode acontecer é uma pactuação. Isso pode constar num contrato? Sem dúvida nenhuma, um contrato de prestação de serviços. Seja ele um autônomo ou seja ele uma contratação através de uma pessoa jurídica. Pode haver uma destinação, por exemplo, a empresa fazer um seguro, mesmo que seja um trabalhador freelancer, porque para a empresa isso não vai ser um custo tão alto e vai ser muito mais oneroso se essa pessoa entrar na justiça e tiver o vínculo de emprego reconhecido. É uma situação comum? É muito comum. É muito comum. Ainda há uma quantidade pequena de demandas que são submetidas à Justiça do Trabalho, nesse sentido, se você pegar em um universo geral. Mas esses trabalhadores que entram, vamos supor, ele é um freelancer, mas trabalha na atividade fim da empresa, tem uma periodicidade, vamos supor, todos os meses ele vai lá prestar um determinado serviço, ligado à atividade fim daquela empresa, é sempre ele que vai, recebe uma contraprestação, um pagamento por aquele serviço. Se ele submeter essa demanda à Justiça do Trabalho, caberá à empresa, nessa situação hipotética que estamos dizendo aqui, caberá à empresa comprovar que não se tratava de uma relação de emprego, mas sim de uma relação de trabalho. A não ser que ela negue peremptoriamente, olha, não conheço essa pessoa nunca trabalhou aqui. Aí sim, é ele que alegou que vai ter que provar que trabalhou, que prestou serviço. Mas do contrário, se a empresa fala, não, ele não era empregado, mas sim um mero prestador de serviço. O ônus da prova é da empresa, porque ela está traindo um fato impeditivo ao pedido daquele funcionário. E isso é muito comum. E a partir do momento, numa situação dessa, em que se postura o vínculo de emprego, você tem todos os acessórios do vínculo que vem junto. Férias, 13º, fundo de garantia, previdência social. E no caso de um acidente, nessa hipótese que estamos trabalhando da pergunta do telespectador, no caso de um acidente ainda pode vir uma ação mais gravosa, com pedido de dano moral, reconhecimento de estabilidade no emprego. Então, o risco é muito grande, sem dúvida nenhuma. Vamos para mais uma pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Israel, eu queria saber quais direitos eu tenho junto à Previdência como freelancer. Para se ter direito, como freelancer, a benefícios previdenciários, ele vai ter que ter aquela disciplina de fazer a sua inscrição como contribuinte individual e pagar a cota previdenciária. Isso deve partir do trabalhador ou a empresa pode exigir também? Olha, deve partir do trabalhador. Né? A partir do momento que a empresa está contratando, sabendo que, olha, é um trabalhador autônomo, né? Ela não tem nenhuma obrigação nesse sentido, desse tipo de fiscalização. Então, caberá a ele fazer a inscrição e fazer o recolhimento. Se ele não fizer esse recolhimento, ele não vai ter direito a nenhum benefício previdenciário. Mas, como já comentamos aqui, pode haver uma pactuação. Olha, do valor que está sendo pago, eu quero que vocês já façam a retenção e recolham. Isso não acontece quando ele recebe através do RPA? Se ele recebe através de RPA, sim, é porque existem várias modalidades.
ele pode receber como RPA, mas ele pode ter uma pessoa jurídica constituída, ele vai emitir a nota fiscal. Aí ele vai ter um auxílio, evidentemente, de um contador, mas se ele paga através do RPA, no próprio recibo de pagamento de autônomo, já vai ter a cota que o seu empregador já desconta, mas aí ele vai receber um valor bruto e já descontado o INSS e o imposto de renda vai ter um valor líquido. Mas às vezes, num trabalho comum, ele nem assina o RPA, ele dá apenas um mero recibo. Né? E por essa razão ele está descoberto dessa parte previdenciária. Havendo o RPA, ótimo, mas se não houver, que é o que geralmente acontece, um recibo simples e ninguém fizer o recolhimento previdenciário, infelizmente ele não vai estar protegido. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Obrigado.